Ó, você que está aí curtindo o nosso conteúdo, não custa nada para você e para nós é muito importante que você se inscreva no canal. Bora com a gente e bora para os cortes. Tava te perguntando, deu entrevista hoje para a GE, conversou com o pessoal aí em Pelotas, tem essa proposta para renovar com o PAOK da Grécia, né, teu clube, mas tem esse desejo no coração de retornar ao Inter, é isso? Cara, eu tenho contrato até final desse mês, né? Com o PAOK. Então, a minha apresentação era. Eles fizeram a segunda proposta agora. E a apresentação era amanhã. Mas só que eles me deram uns dias a mais porque eu fiz outra proposta para eles. Mas, eu sim, cara, eu tinha um desejo de voltar porque acho que ficou aquele sentimento que eu saí pelas portas do fundo, sabe? E aí foi de um clube da onde eu fiz categorias de base, me criei. Eu acho que essa saída foi meia conturbada, assim, pelo meu lado. Mas como eu falei antes, não depende só de mim, né? Não depende só eu de querer. E eu sei também que o clube tá com um plantel muito bom agora, tá com jogadores muito de alto nível, mas a gente não sabe o dia de amanhã, então eu vou respeitar o meu contrato que eu tenho para acabar agora no PAOK e vamos ver o que vai acontecer. Vai respeitar até daqui a pouco, pô. Amanhã acabou. Tem uma semana, né? Não, eu tenho uma semana, né, Rafa? Não, cara, e é interessante isso, assim, porque eu não vou nem entrar na questão de Inter ou não, mas esse teu movimento, tu assume uma baita responsabilidade, sempre foi o teu jeito, né, assumir responsabilidades. Eu joguei bola, jogamos junto, e eu sei que muitas vezes a gente leva a culpa de coisa que não é nossa, mas quando a gente é líder, isso vai cair nas nossas costas e faz parte. Mas até uma responsabilidade, né, de o peso do que tu tá falando, assim, de ter a intenção de voltar. E ao mesmo tempo, o time que lá você está, né, que tem contrato, quer renovar contigo. Se não acontece isso com o Inter, tu vai voltar tranquilo ou eles vão te dar um puxão assim de orelha uma vez renovado? Não sei se tu pensou nisso, eu larguei uma coisa aqui. Não, na verdade eu já pensei nisso sim, né, Rafa? Só que acho que eles vão ficar chateados, mas a gente vai ter que faz coisas da vida, Rafa, entendeu? Tu tá indo Acho com que o eles vão coração, entender. né? Hoje eles fizeram uma. Tipo, pô, minha família, por tudo que aconteceu na minha saída, tu que teve, já sabe como é que é esse ambiente, sabe? Um ambiente tudo, mas a gente espera que acabe no final feliz. Não, eu tenho uma boa. O PAOK fez uma boa para mim agora, renovar. E é um clube que me abriu as portas, né, Rafa? Sim. Que quando eu saí do Inter, foi um clube que me abriu as portas. Eu fui para a Grécia, quando as pessoas não acreditavam mais que eu poderia dar a volta por cima. No primeiro ano eu fui vice-campeão da Copa, no ano seguinte eu fui campeão do campeonato. Então eu tenho um carinho também pelo PAOK e tudo, mas o coração forte, né? Tu tem hoje um sentimento assim de, não sei, de dívida, porque eu falo, tu tá vivendo mais ou menos algo muito parecido que eu vivi, tá? Tu já jogou 2 vezes no Inter e tu tá, né, querendo a terceira, digamos assim. Eu tive a minha terceira e eu lembro que quando eu fechei com o Inter eu falei assim, ó, não quero dinheiro, não me importa quanto, eu quero jogar no Inter. E joguei, claro, depois eu saí, tive outros problemas, mas dentro do meu momento de jogo, do meu momento de carreira, do que eu pensava, eu entreguei muito mais do que era, entre aspas, combinado. E, cara, tu tava falando aí, cara, nós vivemos a mesma coisa, meu. Que negócio interessante, né? Só que tu tá sendo muito mais corajoso que eu. Não sei se eu tô sendo mais corajoso, Rafa, mas é que às vezes eu me sinto, sabe, quando tu te sente culpado do que aconteceu, sabe? Sim. Mas, Tyson, desculpa te interromper sobre
sobre isso que tu tá falando. Tu conversou hoje com o Bruno, né, que te entrevistou aí do GE, e tu falou sobre a questão, né, daquela época, acho que foi 2022, né, se eu não estou enganada, a função do grupo de jogadores, da greve dos treinos, depois a live, aquela que tu acabou falando sobre o Barcelos. Tu acha, tu sente essa culpa, tu acha que tu ficou, de certa forma, manchado com a torcida, ou com o clube, instituição, ou com as pessoas que lá estão? O que foi verdade e o que não foi verdade daquilo? Né, daquela greve, tu falou, né, pô, eu era o líder, não era eu que queria fazer isso, mas eu era o capitão do vestiário, e o vestiário queria, né, fazer essa pausa nos treinamentos, né, por questão de pagamento e tudo mais. Depois a live que tu acaba falando do presidente, tu acha que tu conseguiu costurar tudo isso, ou tá faltando? E se tá faltando, é faltando com quem? É com a direção, é com a torcida? Com quem tu acha que tá esse débito? Eu acho que com o torcedor não muito, porque o torcedor ainda tem uns que não querem, entendeu? Isso não tem problema nenhum, mas a maioria pede para eu voltar. Eu acho que eu fiquei mais assim, presidente, cara, porque eu falei dele, os diretores que estavam ali, é que quando aconteceu isso, foi um ano que eu perdi meu pai, perdi meu irmão, e aí eu queria ter voltado na pré-temporada. Eu fiz a pré-temporada sabendo que eu não ia ter espaço no entendeu? Eles falaram, e tipo, eu fiquei chateado porque o presidente não falou para mim que eu não fui. Um diretor que conversou, que o Mano Menezes falou que eu não minutos no time. Aí na hora eu explodi, tipo, pô, se eu não vou ter minutos aqui, eu tenho que ir embora, né? Eu não vou ficar aqui mais 6 meses sem jogar, ficando treinando separado. Porque, pô, eu venci no clube, entendeu? Eu fui uma pessoa do clube. E eu assumi que não era para ter assumido, entendeu? Eu entrei no vestiário e o vestiário estava um pouco bagunçado. Naquela época que a gente jogava e perdia os Grenais, já entrava meio que, porra, os jogadores já entravam, pô, hoje vai ser difícil. Não vai ser difícil, porque clássico não pode ser difícil. A gente tem que ganhar, tem que ganhar. Então eu assumi algumas coisas. Que nem na greve mesmo, colocaram a culpa em mim porque eu era o capitão do time. E tinha 35 jogadores dentro do vestiário. Só que aí os amigos da internet escolheram eu. E tá tudo Amigos bem. do time. Não cita nome, não Os queremos. amigos. Os leão de internet, aí citaram eu e eu falei, tá bom, se é eu, sou eu então. Realmente, eu lembro aquela época, eu trabalhava, era setorista do Grêmio, o Grêmio estava na Série B, mas mesmo assim foi um baita de um BO, assim, reverberou por todos os lados, e aí, como a gente sempre fala aqui, né, eu falo pro Rafa, às vezes, sou jornalista, ele fica, pô, essa função de fontes e tudo mais, mas as fontes, né, traziam que era isso, foi muito grande, eu lembro que, nossa, foi uma confusão aquele dia, durou uns 2 dias essa treta, né, Tyson? Bom, como tu disse, os torcedores, em parte, acho que muito por conta daquele Grenal também, do rebaixamento do Grêmio em 2021, a torcida, claro, tem um carinho enorme por ti, por tudo que tu fez no clube, né? Mas acho que dessa tua última passagem fica muito isso pro torcedor colorado, que fala disso o tempo todo quando quer a tua volta, que entende que tu cabe no meio-campo do Inter. Mas voltando a falar sobre a tua relação com o presidente, depois dessa live, né, que eu acho que tu falou em russo ou em ucraniano, algo do tipo, eu lembro que foi uma live meio doida, assim, né? Tu chegou a falar com ele pessoalmente, pedir desculpa? Vocês se acertaram? Não, eu não falei pessoalmente, mas eu mandei mensagem para ele, eu pedi desculpa. Até fiquei de me encontrar com ele, só que ele estava viajando na época. E aí não deu certo porque eu errei, entendeu? Mas eu mandei mensagem pedir desculpa para ele, sim. Mas assim, aí em conselho, não tô falando nem de Inter, de nada assim. Antes disso tudo, na parte homem, marca um encontro com ele, cara. Eu acho que...
tu falando assim na internet é louvável. Eu sei que não se encontraram, não porque não querem, porque as coisas não aconteceram. Mas eu acho que vale a pena, agora que tem essa parada, não sei se o presidente está por aí. Porque, poxa, o presidente hoje está se dando super bem com o Dali, né? E a gente sabe como era lá atrás. E eu não estou nem falando sobre o Tyson jogar no Inter ou não, mas assim, a parte de hombridade. Chama para conversar, toma um chimarrão, aperta as mãos, porque, né? Aí o Inter é outra parada. Não, tu tem toda a razão. Eu vou fazer isso aí mesmo, Rafa, entendeu? Eu vou fazer isso porque depois o que fica, se eu voltar ou não voltar, pelo menos a gente se acertou, entendeu? É isso, coisa de homem, cara. Ó, desculpa, errei. Pô, me perdoa, não sei, isso não é feio. E a partir dali dá um abraço, porque o Inter sempre, foi o que eu falei na questão do presidente com o Dali, o Inter tem que ser maior que o nosso ego. E eu não estou falando de atleta, volto a dizer. Tu é uma personalidade muito forte pro Inter, tu é um ídolo para mim, eu acho que para muitos. Não vamos se apegar aos que não gostam de nós, porque tem vários que não gostam de mim também. Sim. Se a gente errou ou acertou durante o caminho, sempre foi bem, né, pro bem do clube, e muitas vezes a gente se ferra por só nós querer o bem e pagar esse preço, mas acho que isso aí fica para trás, nós somos homens, a gente tem que seguir para frente e ser honrado, cara, ser honrado. Fala, presidente, foi mal na cara, tá tudo certo. Aí depois vem a parte futebolística, né, se cabe, se vai, se vem, se o treinador quer, isso é uma outra página. Mas faz isso, cara, até pra descargo, assim, ó, pra tu ficar leve, sabe? Tipo, ficar leve que tu fez a tua parte e depois já era, meu. A coisa vai vai lá ver vai pra Grécia, vai pras praias, qualquer coisa. Mas eu não volta, cara, com essa sensação. Eu te vejo triste, eu te vejo, tipo, bem com a cabeça confusa. Tira esse peso, meu. Tá, deixa comigo que eu vou tirar assim. Fica tranquilo, Rafa. Tyson, mais uma pergunta sobre esse possível retorno, né? A informação que eu li hoje em GZH, que essa segunda proposta que o PAOK te fez para ampliar esse vínculo, ela é não sei se está correta e não sei se tu pode confirmar isso, obviamente, né? Às vezes são cláusulas confidenciais, mas enfim, há um valor que se a gente converte nos euros para o real, é um valor pagável, né? No futebol brasileiro, no futebol gaúcho. Afora isso, para não falar de valores, até para não te complicar por essas questões confidenciais, a gente conversava aqui, né? O pessoal tem colorados que trabalham aqui na empresa e estavam debatendo hoje. Pô, contrato do Tyson e tudo mais. Tu aceitaria um contrato talvez até abaixo do que é te oferecido lá na Grécia para voltar para o Inter ou moldes parecidos? O que tu pretende da tua carreira? Tá com 37 anos, quer se aposentar no Inter? Qual é o teu projeto, né, para os próximos 1, 2, 3 anos, né? O que tu deseja nessa volta? Pô, aceito um abaixo mesmo para fechar? Quero me aposentar no Inter? O que tu tá pensando de carreira, assim? Olha, a segunda proposta eu vi os números ali, né? Mas eu não posso falar se foi aquilo ou não foi, né? Mas é como eu falei, cara, eu quero encerrar carreira no Brasil de Pelotas. Foi que eu quero muito, mas eu sinto que eu posso jogar mais uns 2 anos, entendeu? E nesses 2 eu tô anos... muito bem fisicamente. Tu quer encerrar no Brasil de Pelotas? Eu quero jogar aqui, pra poder... Por que tu não compra o Brasil de Pelotas, cara? Não dá. Não dá. Dá. Tu não quer? Não. Começa um plano, cara. Pensa, tu conhece muita gente, traz investidores. É uma potência do nosso estado que tá cada vez mais distante, né, meu? Agora, sem zoeira. Tá. Pô, o Brasil tinha que voltar, né, meu? O Brasil faz falta no nosso cenário. Tá muito bagunçado. Tá bagunçado demais, Rafa. Mas respondendo a tua pergunta, eu aceitaria, cara, mas tudo é uma conversa, né? A redução de salário, essas coisas assim, mas a gente sentando e conversando... Não é dinheiro, né? Poderia entrar num acordo. Não tipo, Rafa, não... É pessoal, não te digo que... compromisso. Tu sabe o que é, Rafa, entendeu? Eu passei exatamente a mesma coisa. E Tyson, tu tem 37 anos, tá super bem.
lá na Grécia, né? Tu falou, deu essa volta por cima na tua carreira, tá bem fisicamente. Vamos lá, vamos criar um cenário aqui, um sonho possível. Voltando... Vamos lá, né? A gente não sabe daqui... Olha, o outro tá chorando! Aqui, se emocionou falando contigo. Tá é bem parecido com o que a gente viveu, assim. Entre erros difícil, e acertos sabe, é bravo, né? É que a gente deita a cabeça no travesseiro para dormir e a gente vê que... Agora mesmo eu fui contra o jogo contra o Bahia, cara. A gente se viu, né? Eu já tava dentro do carro. A gente se viu, eu chegando ali, me arrepiando todinho. Meus amigos perguntaram para mim, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, como eu queria estar ali, velho. Como eu queria estar vivendo isso novamente, como eu queria ter feito tudo diferente do que eu fiz, sabe? Mas aí, tipo, pô, agora tu vê o Rafa se emocionando, velho, aí o bagulho, não sei, que a gente viveu a mesma coisa, a gente tá vivendo a mesma coisa. Que independente de tudo é amor, né? Entre erros e acertos é amor. Isso ninguém tira. Tyson, te fazendo uma pergunta de torcedor colorado, então, né? O que eu ia falar, no teu possível retorno nessa janela. Vamos lá, o Inter retoma os treinamentos final de semana, e aí já vai pensar em Flamengo e tudo mais. Vou te perguntar como torcedor e como jogador de futebol, é claro, né? Que tá acompanhando aí o mundo da bola, Flamengo no Super Mundial. Falando de Libertadores, que tu falou, né? Que assistiu como torcedor o jogo contra o Bahia. O que tu acha desse Inter e Flamengo, desse Flamengo que tá no Super Mundial, que tá bem? É possível passar desse Flamengo? Deixa um recado aí de torcedor para os torcedores colorados que estão nos acompanhando para falar desse jogo, que é o que mais importa, né? Voltando agora à temporada. O torcedor colorado tem que acreditar, cara. Até o final. Eu vi o jogo contra o Bahia, cara. A gente perdeu um jogador muito importante no time, que é o Fernando, né? Infelizmente ele não vai jogar mais essa temporada, mas Libertadores, eu sei, o Rafa sabe como é, cara. É 2 jogos, cara. Então tem que ir muito bem. O Flamengo tem um time, pra mim, na minha opinião, o melhor time do Brasil disparado, tá? Pelas contratações, pelos jogadores que tem. Mas o Inter tem jogadores muito. O Inter é forte. O Inter é muito forte nessa competição também, cara. Então, eu acredito muito, cara. Eu acredito muito porque o segundo jogo é no Beira-Rio, cara. Então, o Inter tem que ir no Rio fazer um grande jogo para no segundo decidir em casa. Então, tu acredita nessa... Claro, como todo colorado tá acreditando, né? Tem também Fluminense na Copa do Brasil, mas eu acho que também tá no Super Mundial, que também tá super bem, o Fluminense do Renato. Mas acho que o Flamengo, o medo é um pouco maior, né? Então, o torcedor precisa desse teu apoio do Rafa, de todos os símbolos do Inter, né, para lotar o Beira-Rio, para apoiar e dar esse retorno ao Inter para a temporada, depois desse descanso dos jogadores ainda mais forte, né, que o torcedor pegue junto. Assim, se fosse por favoritismo, ninguém é louco aqui, né, de dizer que o Flamengo hoje não joga um futebol muito bom, tá mostrando, inclusive eu quero que vá longe, canse bastante, mas assim, o Inter, os maiores títulos do Inter, o Inter não era favorito. E se a gente não vai acreditar, se o Colorado tá com o pé atrás no Inter, aí é o bicho. Se o Colorado tá com o pé atrás com o Inter, cara, não é Colorado, tem que acreditar sempre. O Inter classificou em primeiro no melhor grupo. Eu falo muito aqui, tá? Os caras brigam comigo. Poxa, os caras que estão todo dia no estádio não acreditam, meu. Então, claro que é difícil e eu acho que quem passa daí, desse confronto, tem grande chance de chegar na final da Libertadores. Foi como tu falou, né, Rafa? O Flamengo mostra que tem um time muito bom no Mundial. Agora o que eles fizeram com o Chelsea mesmo foi um baile que eles deram no Chelsea, com todo o respeito ao Chelsea. Mas é o Inter, cara. Tem que acreditar. Quem não acredita, que nem o Rafa fala, quem não acredita não vai ao estádio. E depois não comemora se passar também, né? E depois não vai nas quartas de finais também, né?
É isso aí. Mas acho que nós estamos bem servidos, meu. Não vou tomar teu tempo. Era só 10 minutinhos. Obrigado. Galera, seguinte, se tá aqui curtindo o nosso conteúdo, curte esse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante para o nosso conteúdo de qualidade chegar a cada vez mais gremistas e colorados e também torcedores do mundo inteiro. O teu like não custa nada. Te inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente na 4D TV.